Presidente da Mesa do Congresso, caros congressistas, eu estou aqui com um azar terrível, que é, enfim, estar acompanhado com os dois oradores convidados, que era a Marina e o João Cavaneiro, e ainda me põe a falar antes de mim o Vítor e o Gerson Bento. Portanto, eu que não sou tão bom retórico quanto eles, não sei como é que isto vai correr, tenham lá paciência. Bom, antes de mais, queria agradecer o convite do Francisco César para estar aqui hoje e desejar-lhe as maiores felicidades como líder do PS. Os teus sucessos políticos são os sucessos políticos dos Açores e espero que leves o Partido Socialista, por extenso, novamente ao comando dos destinos dos Açores, porque esta região precisa de reconstruir o seu futuro numa visão progressista, comprometida com os valores da justiça social e de coesão regional. O PS é o partido da construção do Estado Social, o que melhor harmoniza a liberdade e a igualdade, o que mais se preocupa com a concretização de direitos fundamentais, sejam eles direitos, liberdades e garantias, ou sejam eles direitos económicos e sociais. O Partido Socialista Açores é o partido da autonomia que não tem, nem nunca teve, complexos separatistas, que sabe colocar os Açores no país, no mundo e na modernidade. Os desafios globais e a sua complexidade exigem ações consistentes por parte de instituições, dos governos e das sociedades, traduzidas em medidas inovadoras e cada vez mais urgentes. As novas tecnologias, a digitalização, os populismos políticos, o envelhecimento da população, o reforço da consciência ambiental, uma nova cultura de mobilidade e de comunicação, são tendências que exigem novas respostas, sobretudo em regiões periféricas como a nossa. Ao mesmo tempo que fazem emergir novas oportunidades para desenvolver soluções e formas de atuação mais eficazes, com impacto positivo na vida das pessoas, no meio ambiente, na confiança dos cidadãos nas instituições. A administração pública tem aqui um papel absolutamente fundamental. É necessário mudar algumas formas de como se trabalha, criando espaço para novas ideias e atribuindo maior poder de decisão às entidades que estão em melhores condições para transformar essas ideias em valor, alcançando os resultados desejados e transformando a colaboração no principal ativo das pessoas e das organizações. Por isso, a inovação deve constituir uma capacidade transversal da administração regional autónoma, fundamental para melhorar os serviços que presta, bem como criar um ecossistema que faça percepcionar a transparência de processos e torne mais eficazes as soluções e decisões numa lógica de coesão regional e democratização. Uma política orientada para a prestação de serviços públicos eficazes e transparentes deve centrar-se em investir em quatro eixos transformadores. Primeiro, apostar nos trabalhadores públicos. Segundo, desenvolver a gestão. Terceiro, investir em inovação e simplificação administrativa. E quarto, reforçar a proximidade. Apostar nos trabalhadores públicos passa por apostar naquilo que está hoje a fazer o PS, que é apostar no trabalho em geral como fator. Passa por três objetivos no caso dos trabalhadores públicos. Criar novas formas de recrutamento de trabalhadores eficazes e transparentes, adaptados à realidade regional e aos quadros de ilha, mobilizar e capacitar os trabalhadores e dirigentes orientados para a prestação de serviços públicos e valorizar o capital humano como forma de motivar e reter trabalhadores na administração regional autónoma. Este primeiro objetivo visa dotar a administração regional autónoma de processos de recrutamento de trabalhadores públicos que sejam céleres e transparentes, que possam aprofundar a democratização e a coesão regional no acesso ao emprego público, que é um direito fundamental. Para isto é necessário conceber um procedimento de recrutamento geral destinado à constituição de uma bolsa de recrutamento por ilha, pelo menos no que se refere a perfis de trabalhadores que constituam necessidades comuns de um conjunto de empregadores públicos regionais, sediados em cada uma das ilhas. Estamos a falar de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, de técnicos superiores em áreas transversais à administração pública, como sejam juristas, economistas, assistentes sociais e outras áreas técnicas que em todas as ilhas se precisa, fazendo coexistir o novo procedimento concursal de recrutamento geral com um procedimento de recrutamento especial para a contratação de trabalhadores cujo perfil, pela sua especialização e necessidades restritas dos serviços, não justifique lançar mão do tal recrutamento geral.
Promover a especialização dos agentes responsáveis pelo recrutamento e fomentar a utilização das tecnologias de informação nos respectivos procedimentos é, por outro lado, a forma de garantir a transparência, a celeridade e a pegada que se deixa por questões justamente de transparência. Depois temos de mobilizar e capacitar trabalhadores e dirigentes. Este seria o segundo objetivo a alcançar. Propõe-se para isso 4 medidas muito simples. Preparar a sucessão de lideranças formando uma nova geração de trabalhadores com competências de liderança, através de programas de capacitação avançada. Criar um programa de intercâmbio para dirigentes e trabalhadores para fomentar aprendizagens de contato com outras experiências no setor público, privado, mas também no social. Reforçar a formação de trabalhadores e dirigentes designadamente em formato online, transformando em áreas temáticas no formato preferencial. E executar planos de atração e retenção de trabalhadores qualificados, promovendo a administração regional autónoma como empregador de excelência e apostando nos valores do serviço público. Aprofundar as medidas de conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, nomeadamente através de formação, teletrabalho, regimes de horário a tempo parcial, em condições que não agudizem as assimetrias sociais de género pré-existentes e que possam apostar na igualdade de género. Dotar os organismos e serviços públicos de capacidade para acolher e implementar a opção pelo teletrabalho, tanto a nível tecnológico, mas também como a nível da organização interna, por exemplo, criando espaços de coworking, reunindo pessoas de vários departamentos no mesmo espaço, por forma a que o acesso ao emprego público não constitua a necessidade de abandonar a ilha, porque a sede do organismo onde eu trabalho está nesta outra ilha, apostando assim naquilo que queremos da coesão regional. Desenvolver as competências dos trabalhadores através de formação inicial contínua para enfrentar desafios do futuro, enquadrando-as numa perspectiva de transferência de conhecimento intergeracional, é outra das medidas absolutamente fundamentais. Por fim, temos de valorizar os trabalhadores como forma de os motivar e reter na administração regional autónoma. Um dos maiores erros da governação socialista a nível nacional, naquela que eu participei, foi ter adiado medidas de valorização salarial de trabalhadores públicos ou pelo menos de perspectivas de valorização da carreira. Temos de o reconhecer. Nenhum trabalhador público com dificuldades em pagar as contas compreendeu que se tivesse adiado esta valorização para depois ver sucessivos excedentes na execução orçamental. Não desvalorizo o que fizemos em matéria de descongelamento de carreiras, de aumento da base remuneratória da administração pública, o salário mínimo da administração pública, de recuperação de direitos e de consolidação das contas públicas, sobretudo no contexto em que o fizemos, de pandemia e de incerteza pelas guerras que aconteceram nas fronteiras da Europa. Este é um ativo político que é nosso e que não é subestimado. Mas podíamos e devíamos ter repensado as perspectivas de valorização dos trabalhadores públicos e a retenção de recursos humanos, sobretudo em áreas nevrálgicas do Estado Social, como a educação e a saúde. Assim, é fundamental agora valorizar carreiras e salários na administração pública regional, com sistemas de progressão que possam fomentar a retenção de pessoas nas suas ilhas de origem e obter o retorno do investimento que foi feito na geração mais qualificada de sempre, promover a aposta em sistemas de incentivo à qualificação superior através de bolsas de estudo com contratualização de compromissos de prestação de serviços públicos na região, durante um lapso de tempo pré-determinado. Já fizemos isso no passado, sabemos fazer e podemos fazer isso mais, sobretudo em áreas onde a região detenha maiores carências de trabalhadores públicos, e conceber sistemas de valorização específica de trabalhadores altamente especializados, criando condições para a atração de massa crítica para a administração regional autónoma, designadamente no âmbito de participação em estruturas de missão específica ou em centros de competência a criar. Apostar em sistemas de incentivos financeiros e residenciais ou outros que fomentem a fixação de quadros nas ilhas mais carentes de trabalhadores e em determinadas áreas pode ser fundamental para essa retenção. Combater a precariedade na administração regional autónoma, promovendo o planeamento plurianual de necessidades de recrutamento, otimizando órgãos e serviços e estabilizando-os, restringindo a criação ou a eternização de estruturas temporárias, bem como repensando mecanismos de mobilidade de trabalhadores no quadro de ilha e entre eles.
Quanto ao segundo objetivo estratégico, ainda vamos no segundo, é necessário desenvolver a gestão pública ao nível dos dirigentes, criar mecanismos de recrutamento de dirigentes e gestores públicos verdadeiramente transparentes e promotores da excelência, eliminar decisões políticas e discricionárias, sejam elas totalmente discricionárias, ou sejam elas, como se inventou agora há pouco tempo, limitadas a shortlists de candidatos, no âmbito do procedimento de seleção e recrutamento de dirigentes intermédios. Estamos a falar de diretores de serviço ou chefes de divisão. E, portanto, temos que diminuir exponencialmente os cargos de nomeação política ou de designação política, salvo naqueles casos em que seja absolutamente essencial a confiança política para o desempenho das suas funções. Garantir a designação da Comissão, que a designação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública Regional é feita pela Assembleia Legislativa Regional, promovendo a independência dos seus integrantes e a transparência da sua atuação. Depois, ainda ao nível da gestão, é necessário fortalecer a gestão do desempenho para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Como é que isso se faz? Simplificando os instrumentos de gestão, nas várias fases do ciclo de gestão e promovendo a efetiva implementação, melhorando os indicadores de qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas e promovendo o alinhamento entre instrumentos de gestão, monitorização da eficácia e qualidade dos serviços prestados e avaliação do desempenho de serviços, dirigentes e trabalhadores. Por fim, é essencial, ao nível da gestão, criar uma verdadeira cultura de planeamento de recursos humanos, de recursos integrada, seja ao nível dos recursos humanos, seja ao nível dos encargos orçamentais, numa lógica anual e plurianual. Isto evita precariedade, isto evita questões orçamentais e financeiras que depois são muito complicadas de gerir a longo prazo, e é assim que temos que trabalhar. Já basta o que basta, já aprendemos o que aprendemos com os anos de congelamento que sobre os trabalhadores públicos recalham. E chegamos ao terceiro eixo estratégico. Investir em inovação e simplificação administrativa é absolutamente fundamental. Temos de implementar um programa de simplificação administrativa e legislativa, centrando-o no serviço aos cidadãos, às empresas e aos empreendedores regionais, nacionais e estrangeiros. Garantir que as comunicações da administração regional autónoma são realizadas em linguagem clara e acessível. E rever o regime jurídico dos contratos públicos na região, simplificando ao máximo os seus procedimentos. Promover formas de trabalho interdepartamentais para concretizar projetos de serviço público comum, partilhando informações e fazendo com que os cidadãos e empresas tenham apenas um organismo interlocutor na sua relação administrativa. Aqui é também fundamental consolidar, ampliar e diversificar os centros de competência e modelos de trabalho em rede, aumentando assim a sua especialização e a sua criticidade técnica. Depois temos que explorar ainda mais a tecnologia digital, cuidando para que ninguém fique para trás. E essa segunda parte é tão importante quanto a primeira. Para isso é necessário garantir a disponibilização do acesso e acompanhamento de procedimentos de decisão online, simplificando os respectivos trâmites procedimentais e garantindo formas de atuação tecnológica através de balcões únicos, interação multicanal, reutilização de informação, reforço da cultura de simplificação, transparência e integração de processos. Definir princípios, normas e guias, arquiteturas de referência e tecnologias comuns, apoiando a adoção transversal à administração regional autónoma, evitando que cada serviço tenha a sua plataforma, tecnologia ou interação com o cidadão. Precisamos reforçar os níveis de cibersegurança dos organismos da administração autónoma, isto é bastante importante, reforçar a apropriação e incorporação de dados estatísticos e outros no apoio à decisão e formulação de ações de política pública e utilizar a inovação tecnológica como alavanca da eficiência energética e descarbonização da administração pública regional. Definir e desenvolver os mecanismos de governação de dados da administração regional autónoma e manutenção dos respectivos catálogos e sistemas de fundo primária para partilha interna e com o exterior. Enfim, não quero ser muito técnico, mas precisamos, a par destas questões tecnológicas, promover a continuidade do atendimento não digital, nomeadamente o telefónico e o presencial, especialmente dirigido para quem não tenha proficiência tecnológica, porque de facto não podemos deixar ninguém para trás. As tecnologias são hoje essenciais,
Mas, sobretudo, em regiões com a descontinuidade geográfica como a nossa, estas tecnologias têm um papel fundamental, mas não podemos deixar que sejam uma barreira de acesso a serviços públicos. Para isso é necessário tornar mais inclusivos os espaços, quer físicos, quer virtuais, de atendimento, criando condições de atendimento personalizado para os cidadãos séniores e disponibilizando serviços que garantam o acesso a pessoas com deficiência ou incapacidade. Precisamos de reforçar a utilização de estratégias omnicanal, nomeadamente disponibilizando os nossos serviços em balcão único e robustecer o portfólio de serviços disponibilizados pela rede RIAC em função das necessidades diferenciadas das populações. O PS tem, assim, ideias, tem projetos e, sobretudo, sabe como fazer. Temos agora de recuperar a confiança dos açorianos nessas ideias, nestes projetos e neste saber fazer. Este é um partido de esquerda, republicana, socialista e progressista. Se soubermos conduzir a nossa autonomia nesta matriz de valores, temos muito a fazer. Contem comigo. E contem comigo da seguinte forma. Eu já há bastante tempo que fui tendo bastantes responsabilidades públicas. Trabalhei com o André Bradford, com a Piedade Lalanda, com a Isabel Almeida Rodrigues como adjunto no Governo Regional. Belos tempos, com cada um deles. E depois como chefe de gabinete de Alexandra enquanto secretário da Educação e depois, por pedido insistente dela, como secretário de Estado. Ou pedido não, convite. Trabalho que muito me honrou. Durante todo esse tempo, segui a máxima do meu pai de ter um nojinho republicano ao poder. E nunca me tornei militante. Pois agora que o PS está na oposição, eu faço questão de assinar a ficha. Se me quiserem no vosso partido, aqui estou convosco.